Rio Grande do Sul. Vamos falar dos dois representantes gaúchos. A gente começa com o Internacional. O Internacional também que divulgou a sua lista de inscritos para esta fase de grupos. Keller, Bruno, o Zeca, o Rodrigo Moledo, o Patrick, o Wendel, Nico Lopes, Edenilson, o Paulo Guerreiro, o D'Alessandro. Paulo Guerreiro, quando tiver condições de jogo, não demora muito. O Wellington Silva, o Marcelo Lomba, o Rodrigo Dourado, o Klaus, o Vitor Cuesta, o Richelli, o Neilton, o Potker, o Rodrigo Lindoso, o Emerson Santos, o Camilo, o Trellis, o Rafael Sobes, o Daniel, o Nonato, o Pedro Lucas, o Guilherme Parede, o Lago, o Serrafiore e o Iago, o Serrafiore e o Roberto. Esse o time do Internacional, para encarar o Grupo A. No Grupo A a gente tem o River Plate, a gente tem o Aliança Lima e a gente tem o vencedor do jogo entre Palestino e Tajeres. Esse jogo que você vai curtir aqui no Fox Sports, nesta quarta-feira, a partir das 7h15. Atenção, torcedor do Inter, você vai conhecer um outro adversário do Grupo A nesta quarta-feira, a partir das 7h15, aqui no Fox Sports. E você, torcedor do Internacional, dá tempo ainda de mandar a sua mensagem utilizando a hashtag Debate Final Fox Sports. Abel, e esse time do Inter, hein? E esse grupo do Inter? É um grupo difícil, né? Havia expectativa, se o São Paulo passasse, poderia virar o grupo da morte, mas é um grupo difícil. O Internacional, um time que no Campeonato Brasileiro chegou a liderar e enfrentava qualquer time de igual para igual, é um time que pode chegar longe na Libertadores. Agora, é mais difícil a gente fazer uma estimativa, enfim, o Internacional no ano passado não disputou nem Libertadores e nem Sul-Americana, né? Diferentemente do Cruzeiro, que a gente sabe que o Cruzeiro chega forte, chega bem, o Grêmio, o próprio Palmeiras, que chegou na semifinal, e o Internacional também não tem apresentado um bom futebol até aqui no Campeonato Gaúcho. Inclusive, até o Eugênio lembrava aqui o Odair Helma recebendo muitas críticas. Tem potencial, mas tem que melhorar muito o Internacional. Vamos ver como é que vem, como volta o Paulo Guerreiro. A gente vê até onde chega o Inter. Zinho. Assim, esse início lá que tá uma pressão muito forte, assim, apesar do Inter estar na zona de classificação. Que ele ganhou os 4 últimos jogos, mas ele tinha perdido mal, né? Pro Pelotas e pro San José, depois empatou com o Veranópolis. Vamos ver então o ano do Internacional, a gente já está falando aí, vamos ver o ano do Internacional então. 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 9 gols marcados, 7 gols sofridos. Mas essas 2 derrotas, teve aquela coisa de colocar um time alternativo. O Inter não tem um elenco como o do Palmeiras, como o do Flamengo, como o do Cruzeiro, como o do Grêmio, que você tem assim um segundo time de respeito também. Muito bons jogadores, mas não é aquela coisa, você tira os 11, coloca outros 11 e vai ter o mesmo ritmo. E no início de temporada, acho que é uma pressão também exagerada que sofre o Odair Helma. Fez um trabalho maravilhoso ano passado, é um treinador que tem o comando do grupo, eu gosto do trabalho dele, acho que o São Paulo ficando no meio do caminho, a possibilidade do Inter classificar no grupo aumenta, junto ali com o Boca. Assim, de todos os brasileiros, para mim, o grupo mais forte ficou o do Palmeiras, com o São Lourenço e o Júnior Barranquilla. E eu acho que o Inter, mesmo não estando apresentando o melhor futebol, como a maioria dos times também não estão ainda também nesse estágio, o Inter tem condições de classificação nesse grupo. Eu não vi o Danilo Fernandes da relação, né? Não, ele está em recuperação, tá fora. E esse Inter, Quesada? Aquela história, pressão de início de temporada, é preciso ter calma, o time vai se classificar para a próxima etapa do Campeonato Gaúcho, tem que ter paciência e dar tranquilidade para o técnico e os jogadores para encararem, não é, esse primeiro duelo contra Tajeres ou contra o Palestino. O Tajeres que matou o grupo da morte, né? Ao tirar o São Paulo, ele acabou com essa história do grupo da morte, mas tem que tomar cuidado, porque é um grande franco atirador, né? De repente, o Tajeres pode complicar a vida de Inter e River Plate, que são os favoritos para ficarem com essas 2 vagas aí. Abel Braga.
Abel Neto, meu Deus do céu. Hoje tá difícil. O Abel Neto tá bem no Flamengo? Hoje tá difícil. O Abel Neto tá bem no Flamengo? Fica lá, Abel Neto. Sobre o Internacional? É. Então, é o que eu dizia sobre o Internacional, que é mais difícil da gente fazer uma análise em termos de competição sul-americana, porque o ano passado não estava. Mas mostrou no brasileiro que tem potencial. Concordo com o Zinho, não tem um elenco tão recheado como Flamengo, o próprio Palmeiras, mas é um time que pode crescer, de repente, durante a competição. Tem que dar tranquilidade para o Odair Helma trabalhar. Cornetagem tá demais. Pra gente passar pro Grêmio, Eugênio Leal. Eu acho que o Inter tem condição de passar nesse grupo. Vai ter que jogar com muita intensidade, com muita pegada, mas a não classificação do São Paulo é um alívio, sim, pro grupo. Acho que tem um grande adversário no River Plate. Com os demais, ele tem condição de superar, mas precisa evoluir em termos de futebol, de desenvolvimento de jogo. É um time que ainda depende, eventualmente, de uma grande jogada do D'Alessandro, quando o D'Alessandro realmente está inspirado. E o time precisa jogar por si só. Ele precisa, e tem jogadores para isso, tem qualidade técnica para isso. O Odair vai construindo isso com o tempo.